Bem-vindo à Optologia, meu nome é Valner e vamos num tema interessante que é visão binocular. Nós vamos aprender sobre visão binocular. Para saber o que é uma visão binocular, nós temos que saber primeiro o que é a visão, pelo menos ter uma ideia, né? Não é uma coisa tão simples explicar a visão. Então vamos fazer a seguinte pergunta. O que é a visão? O que é a visão? Para entender o que é visão, vou fazer uma pergunta que eu fiz para o professor logo quando eu comecei a aprender sobre a visão. Podemos ver nítido de olhos fechados? Será que a gente consegue ver nítido de olho fechado? À primeira vista parece que essa pergunta é meio estranha até, coisa de doido, né? Perguntar se a gente vê de olho fechado? Que coisa é essa? Lógico que não, ninguém vê de olho fechado. Pois é, este é um problema. É uma forma alternativa. É possível ver nítido de olho fechado. E não é coisa de doido. Vamos dar uma espiada nesse vídeo aqui. Por incrível que pareça, a primeira vez que minha professora fez esse desenho no quadro, eu fiquei meio sem saber o que ela queria dizer. Ela fez um desenho, tá? Mais ou menos igual a este daí, e falou que isso aqui era uma caixa. O problema é que eu não conseguia ver uma caixa aí. Não conseguia, não, eu só via linha. Eu achei estranho, porque todo mundo estava conseguindo ver a caixa. E eu falei, caixa? Mas que caixa? Não tem caixa aí. E isso me intrigou. Né? Intrigou também porque ela continuou, foi mais longe ainda. E ela fez essas duas figuras e falou que eram caixas. E as caixas sendo vistas de forma diferente, uma para fora, outra para dentro, e eu olhava isso e não conseguia ver caixa nenhuma. Achei muito estranho, mas deixei para lá, né? E ela continuou. Aí ela fez alguma coisa parecido com isso aí. Aí eu fiquei mais confuso ainda. Lembro como se fosse hoje. Ela fez essa figura aí no quadro e falou que era uma caixa. Eu não conseguia ver uma caixa aí. Eu também não entendia porque eu não conseguia ver uma caixa e todo mundo conseguia ver uma caixa aí. Agora eu vou fazer um experimento junto com vocês, que é o seguinte: minha filha está aqui, ela tem 8 anos, e eu vou mostrar essa figura para ela. Na minha época eu via só losango aí, mais nada, eu não conseguia ver uma caixa de arame aí. E vamos ver para ela, vamos ver se ela consegue ver essa caixa de arame aí. Vem cá, filha, faz um favor para mim. Vou te mostrar uma figura, um desenho, e você fala para mim o que você está vendo nesse desenho, tá bom? Tá. O desenho é esse aqui, ó, tá no computador. Você consegue ver aí? Sim. Tá, isso parece uma caixa feita de arame. O que você vê aí? Eu vejo um quadradinho pequenininho. Mas você vê uma caixa aí? Não. Eu não vejo uma caixa. Não tem uma caixa aí. Não tem uma caixa? Não tem uma caixa. Desenha para mim aí o que você consegue ver. Quadrado. Mas você não consegue ver caixa? Não. Ah, ok.
Faltou um negócio. Só para fechar. Aí. Acho que é mais ou menos isso. Tá ok, tá bom. Desenho tá bom, mas você não vê uma caixa. Não. Tá. Então você aproveita pelo seguinte, vai chegar uma idade que você não vai conseguir mais não ver uma caixa aqui. E depois que você vê essa caixa de arame, provavelmente nunca mais você vai conseguir ver isso. Você acha que isso é possível ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Você acha que você nunca vai ver uma caixa aí? Acho que nunca. Tenho jeito de Ai, ver. ai. Então é isso, né? O que que acontece? Ela não consegue ver a caixa igual eu não conseguia também. E eu não conseguia ver uma caixa aí. E também não conseguia ver uma caixa aqui. E isso me intrigou. E eu comecei a estudar a visão sozinho e também tentar descobrir o que estava acontecendo. E nas minhas pesquisas e estudo, eu descobri que existem algumas coisas para a gente começar a ver. Então, para a gente ver algum objeto, né, a gente precisa do objeto para ser visto. Eu vi que tinha que ter uma coisa para ser vista. E também descobri que teria que ter a luz para a gente ver. Né, que parece que sem a luz não dava para ver nada. Né, eu apagava a luz de algum lugar e eu não conseguia ver nada. Então eu preciso da luz para ver. Eu também precisava do meio, do lugar. Mesmo que o meio fosse ausência de meio ou um vácuo, eu precisava de algum espaço para que isso acontecesse. E mais incrível, pode parecer até engraçado, eu precisava do homem, alguma pessoa para ver. Então, no mínimo, eu preciso de 4 coisas, 4 elementos para conseguir enxergar. E só os elementos não bastaria. Eu precisaria da interação entre eles. O objeto tem que bater a luz no objeto, ou tem que interagir com o objeto, que interage com o meio ou não, e depois interage com o homem para poder ver. Então, eu descobri que precisava de algumas interações. Vamos de maneira simplificada e didática fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O objeto ele não vai interagir só com o meio, com a luz e com o homem. Existe uma interação com várias outras coisas, né? O objeto interage com o meio, o objeto interage com a luz, que interage com o homem, e é uma interação entre si, várias interações. Só para representar, vamos supor o objeto, uma maneira simples de desenhar, o objeto interagindo com tudo, isso aí. Agora imagina a luz interagindo com isso também. E agora o meio interagindo com mais isso tudo. E mais o homem, com as interações, as formas, as percepções e tudo. E a própria interação secundária, primária, terciária da interação da interação. Então fica esse negócio aí todo confuso desse jeito. E é assim mesmo, tá? Ocorre uma interação nesse nível aí, tá? Dos objetos e tudo. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Então, eu tenho objeto, tá? Mas o que é um objeto? O meio pode ser um objeto? Pode. A luz pode ser um objeto? Sim, se você considerar corpuscular. O homem pode ser um objeto? Pode. Um objeto pode ser um homem? Talvez não. Um meio pode ser um homem? Talvez não. A luz pode ser um homem? Talvez não. Então, essas definições de nomeação, de classificação de conceitos podem ficar complexas dependendo do que você quer fazer. É o seguinte, vamos de maneira tranquila e devagar. Tá? Então, o objeto, vamos supor que o objeto tem algumas características que a gente pode medir, né? Que seria transparência, se ele é translúcido, se ele é opaco, se ele é opalescente, fluorescente, etc. Vamos supor o meio pode ser classificado como homogêneo, heterogêneo, opaco, você pode medir a densidade, pode medir a refração. A luz, você pode verificar se é policromática, monocromática, se é paralela, se é convergente, se é divergente, se é a fonte de luz, se é uma reflexão, e várias coisas. E o homem?
ficou mais complexo ainda agora. Porque o homem é um ser das informações. Então nós temos aí para o homem a acuidade visual, o brilho, a cor, a cognição, a percepção, a existência física do objeto ou não, né? A cultura da pessoa, a aprendizagem, o armazenamento, tudo isso aqui, por incrível que pareça, influencia nesse relacionamento visual, por incrível que pareça. Se uma pessoa tiver um hardware com os cones e os bastonetes menores, pode ser que a acuidade visual dele atinja um valor bem maior, né, do que o normal. Pode ser que uma pessoa com baixa cognição ou capacidade cognitiva de compreensão, igual nós vimos lá, a pessoa não consegue ver um cubo ali. E tem outra, depois que consegue ver o cubo, não consegue mais desver, não consegue, né? A existência física, né? O homem pode verificar aquilo que ele está vendo, está percebendo, é uma existência física, ela tá no mundo natural, no mundo real, mas também pode não estar. Então isso tudo aqui é para você ter uma ideia básica dessa primeira parte aí, da visão binocular, é entender isso aí. Vamos lá. Então, eu vou passar para a perguntinha-chave de novo, tá? Podemos ver nítido de olhos fechados? Você com o olho fechado, é possível você ver? Já imaginou? Tem gente que não vê esse cubo aí. Só vê linhas, losango igual eu via. Se colocar uma sombrinha, às vezes a pessoa consegue ver. Se colocar dois juntos, talvez ele fica mais confuso. Do lado contrário, digamos assim, o afundado pode ser as paredes de um quarto, ou pode ser uma caixa, digamos, de cabeça para baixo, olhando ela por baixo. Olha só essa letra R lá dentro da caixa. A letra R está dentro da caixa e aquelas letras laterais. Dá uma olhada nessas letras laterais aqui, ó. Tem gente que pode perceber essa letra daqui num ângulo de 45 graus colada só na parte reta aqui do trás do R. Tem gente que pode perceber essa letra colada ao R, essa parte da frente do R e aqui afastado de mais ou menos 30 graus. E tem gente que pode perceber esse R como se estivesse dentro da caixa. Ele está dentro da caixa? Na verdade, nem caixa tem aí. E agora, olha o que acontece se eu colocar o R assim. Não mudei nada, só a letra R, a maneira de desenhar. Agora eu tenho quase certeza absoluta que quem está vendo esse cubo aqui, essa caixa, né, que não é um cubo, é uma caixa de 6 lados, digamos assim, o R está colado. É como se ele tivesse colado aqui. Aqui também está colado. É como se tivesse um R desenhado aqui, ó, no topo da caixa. A percepção muda. E agora? O que eu estou vendo aí? Estou vendo duas paredes com R ou uma caixa de cabeça para baixo com R agora certinho desenhado na caixa? Então vou perguntar mais uma vez. Podemos ver nítido de olhos fechados? Para terminar esse vídeo, vou fazer essa resposta. Vou dar essa resposta. Vou dar. É possível sim ver de olho fechado. E a maioria das pessoas vê nítido de olho fechado. Como e quando? Quando você está sonhando. Nem todo mundo tem um sonho nítido e perfeito igual o meu. Meus sonhos são nítidos, parece que eu estou lá. É de uma perfeição, tanto de som, de cheiro, de tato. O meu sonho ele é bem real. Meus sonhos são bem reais. Tem gente que não. Quando você está sonhando, seu olho não está fechado? Tá, se seu olho está fechado, de onde vem essa imagem? É uma construção mental? Então a imagem é uma construção mental? E quem que te garante que parte do que você vê realmente não está ali, como ponto cego do olho? E aí? O que você está vendo é real? Não é real? O que está acontecendo com a visão? Então essa primeira parte você tem que entender que a visão é um fruto de diversas variáveis e não de uma só. Então vamos lá, não esquece não, tudo bem aí com vocês e vão pegar a segunda parte de visão binocular. Valeu, tudo de bom para vocês.